Se você acreditasse que isso fosse possível, então pagaria qualquer preço para criar uma advocacia extraordinária. O meu papel nos próximos 5 minutos é te mostrar como isso é possível. Me responda uma coisa, você está vivendo a rotina que gostaria, colhendo os resultados que sente que merece na sua advocacia? Ou você vai sentindo alívio à medida que a sexta-feira vai se aproximando? Eu sou Thaisa Vitória e atuo como mentora de advogados e profissionais de outros segmentos. Eu auxilio a criação de autoridade e sustentabilidade em seus negócios e em suas carreiras. Hoje eu vou te mostrar alguns segredos sobre o que eu aprendi em mais de 4.000 horas de atendimentos em sessões de coaching, além dos programas que eu realizei em quase 400 escritórios de advocacia. Meu propósito junto com você nessa rápida conversa que teremos aqui é te dar mais clareza sobre qual área você deve se dedicar prioritariamente para tirar a sua advocacia de um modo reativo, aprendendo a trocar o pneu do caminhão em movimento, né? Que esse é o maior desafio aí. E talvez o que você queira seja criar mais tempo livre, criar um padrão nas suas atividades para conseguir delegar com mais segurança. Talvez o seu desejo seja aprender a como chegar a um cliente rentável, ser recebido com respeito e contratado sem tanta resistência. Talvez seu problema seja faturamento, ou você acabou de passar no exame da ordem, não sabe se vai trabalhar para alguém ou se vai abrir o seu próprio escritório, não se sente seguro para atuar. Quem sabe você possa ser como o Dr. Walter, um aluno de 74 anos que se aposentou de um cargo público e decidiu começar a advogar, apesar de ter mais de 30 anos de carteira da OAB e quase nenhuma experiência na área privada. Seja qual for a sua busca, doutora, você vai aprender nessa aula um novo padrão de pensamento e também sobre qual o seu perfil predominante e como isso pode estar afetando seus resultados. Vamos falar um pouco de você e qual a área da sua advocacia que você deseja levar para um próximo nível. E o que você sente que falta de habilidades e competências e atitudes? Certamente em alguma dessas áreas você perdeu a fé em si mesmo, sentindo-se talvez como se estivesse condenado àquele efeito sanfona, uma zona de dúvida nebulosa sobre o futuro. E pode ter aquela vozinha que vive aí falando na sua cabeça que você não tem credibilidade interna porque você mais uma vez falhou com a sua palavra ou que você não conseguiu alcançar aquilo que você prometeu. Eu imagino como você se sente nessas áreas que você tem mais dificuldade. Eu já tive a maioria desses conflitos, se não todos eles. Aqueles que eu não tive, eu pude presenciar em sessões de coaching. E esses padrões, por muito tempo, travaram minha vida, me fazendo uma especialista em desculpas. Cada dia me superava em melhores desculpas. E tudo bem, em algum momento eu busquei ajuda e hoje estou aqui para compartilhar com você algo sobre essa jornada. Eu vou te explicar sobre os modelos de advocacia sabotada e você poderá identificar se está inserido em algum dos exemplos que eu apresento. E também vai entender o que me fez chegar até aqui. Não para ter a minha história como um case de sucesso ou ser visto por você como uma guru, mas para entender por que a advocacia é importante para mim, porque ajudar advogados também faz parte da minha missão. Mesmo que para alguns não seja algo extraordinário, eu te convido a caminhar uma légua com o meu sapato e talvez perceber que essa jornada te lembre de algo sobre o seu potencial. Bom, doutores, eu sou do interior da Bahia, sou caçula de 3 irmãos, filha de uma mulher separada que decidiu se divorciar do marido ao descobrir que ele estava noivo da filha do prefeito. Isso mesmo, do prefeito da cidade. Eu sempre digo que se existem forças ocultas no universo, o seu desejo era de que eu não vingasse nessa dimensão. A primeira prova de capacidade de sobreviver foi a de ultrapassar 300 milhões de concorrentes. E essa você também teve. Isso mesmo. Esse é o número de espermatozoides lançados no órgão sexual da minha mãe. E todos eles sabiam qual caminho tomar e lutaram por isso como eu. Nadaram freneticamente em direção ao útero dela, mas somente eu consegui. Depois disso, dessa primeira etapa, eu achei que estava tudo sob controle, quando de repente, mais uma vez, tive que provar que merecia viver, lutando para sobreviver a um quase aborto. Que ufa, por pouco não aconteceu. Nasci essa criança bonitinha aí, bem cuidada, floridinha e bem amada.
Pouco tempo depois, não sei porquê, eu fui atraída por uma garrafinha bonitinha de querosene que eu de repente levei à boca e aquele líquido tomou a minha garganta e quando dei por mim estava fazendo lavagem estomacal. Isso mesmo, perdi mais uma vida das 7 vidas. Diz a minha terapeuta que por um instinto de preservação eu criei um modo de operar Zeca Tatu. Sabe aquele matuto que tinha vergonha até da sombra do espelho? Isso mesmo. Eu tinha vergonha de tudo. Eu brincava com besouros e formigas. E as pessoas só ouviam a minha voz quando algum deles me picava. Eu lembro que quando alguém chegava em casa, eu sempre me escondia, mas sempre mesmo. Toda e qualquer pessoa representava perigo para mim e a minha mãe, tadinha, achava isso tudo normal. Olha essa foto aí. Eu acho que isso era o máximo que eu conseguia fazer numa foto. Eu aparecia sempre que possível agarrado nas pernas dela. E ainda bem que criaram chapinha, né, doutores? Porque ninguém merece essa cabeleira aí. Brincadeiras à parte, esse período da minha vida foi marcado por um traço grave de personalidade, que foi a baixa autoestima e a crônica timidez. Eu nunca imaginei que um dia eu poderia ensinar alguém a falar em público, ou mesmo que falaria em plateias de milhares de pessoas, de advogados, sem sair do meu corpo. Mas eu tive uma mentora, foi a minha mãe. Ela, apesar de pouco estudo, sempre deu muito valor ao esforço e à educação. Ela sempre me poupava de tarefas domésticas porque eu gostava de estudar. Aos 11 anos eu decidi fazer direito, mas os motivos não eram tão louváveis. O que eu tinha de mais íntimo nessa decisão era o desejo de nunca passar pelo que eu testemunhava minha mãe passando com meu falecido padrasto. Isso mesmo, vocês devem imaginar que se trata de violência doméstica. Mas eu também era extremamente motivada pela possibilidade de ter muito conteúdo disponível para estudar. Tempos depois dessa decisão, eu tive mais uma prova da minha capacidade de ultrapassar limites. Quando a diretora da minha escola no ensino médio me chamou na secretaria para reprimir o namorico de adolescente que eu tive com um, nas palavras dela, rebelde sem causa. E nessa conversa fervorosa ela disse: rasgo o meu diploma se você passar no vestibular para direito. Eu tendo escolhido tão mal o namorado. Ela não tinha como ter pior previsão. Cheguei em casa aos prantos. E a minha mãe foi comigo na mesma hora tirar satisfações sobre como alguém seria capaz de dizer que eu não poderia fazer algo nessa vida. Mas eu já tinha aprendido desde lá, ou desde que eu nasci, ou antes de nascer, que a melhor resposta é sempre o resultado. Estudei um pouco mais do que o normal e fui aprovada em 7º lugar. Não foi na federal, confesso, mas foi onde eu sonhava em estudar. E vocês podem imaginar o que a minha mãe fez com o resultado dessa prova, né, do vestibular. Só faltou fazer a diretora engolir aquilo. Prosseguindo alguns anos, doutores, eu enfrentei bastante dificuldade, como muitos de vocês, para concluir o meu curso de Direito. E ao final dele estava eu, casada e grávida. Isso mesmo. Mas não foi com o meu namorado da adolescência, que, diga-se de passagem, hoje é um homem muito honesto e íntegro, um excelente pai de família. Eu ouvi de várias pessoas na época que eu deveria trancar o meu curso, desistir, me dedicar exclusivamente à maternidade, que eu não iria dar conta, mas o meu foco era mais forte do que os ruídos externos. Eu tive a minha filha e esse foi o dia da minha colação de grau. Estava radiante, mas um pouco entristecida, um pouco frustrada pela falta de condições financeiras de participar da formatura. Mas eu tinha tanto orgulho do trabalho que eu tinha feito, eu estava tão feliz pela minha monografia ter sido aprovada com distinção. Eu já poderia ter esse trabalho acadêmico para publicar e para entrar meio que dando uma voadora no mercado. Que essa tristeza da formatura só durou alguns minutinhos. Logo eu passaria por mais uma prova, a de que eu não seria capaz de passar no exame da ordem de primeira, amamentando, trabalhando e me mudando. Eu acho que eu dei mais uma contrariada nas previsões externas e pulei essa etapa, isso mesmo. E o pior é que pessoas muito próximas podem ser capazes de destruir a autoestima de quem ama, sem perceber, simplesmente pela falta de confiança que elas têm em si próprias e que projetam sobre os outros. Mas eu fiz como um sapo surdo
e foquei na minha parte, no que estava ao meu alcance. Eu sabia que eu poderia perder, mas essa não era uma opção que aceitaria por muito tempo. Então eu paguei o preço, e paguei alto preço. Depois de pouco tempo, eu e meu ex-marido decidimos ir morar no Rio de Janeiro, pois ele sentia muita falta dos parentes. E a minha maior dificuldade nessa nova etapa de vida foi me adaptar a uma cidade estranha, sem amigos e sem aquele apoio sólido da minha mãe, da minha mentora. Mas vocês devem imaginar que eu não iria suspender a minha carreira até me tornar íntima da cidade, Então, assim que eu cheguei no Rio, fui notificada da minha solenidade de entrega da carteira da OAB Rio de Janeiro. Eu trabalhava no período da faculdade, eu já sabia conquistar clientes, eu já rentabilizava restaurantes, pousadas, marmitaria, cachaçaria e por aí vai. E tudo isso lapidou muito o meu acervo de habilidades profissionais, me fez perder aquela timidez crônica de infância, me fez olhar para pessoas mais bem-sucedidas que eu como oportunidade de relação ganha-ganha, de aprendizado e não como superiores a mim, como seres de outra espécie. E foi uma vida de muito trabalho mesmo, mas que me ajudou a ser quem eu sou hoje, principalmente a entender que sempre podemos aprender algo novo e que melhorar a performance faz parte de um processo e não de um evento. Voltando para a minha solenidade na UABJ, eu estava me preparando para ir ao auditório receber a minha carteira, quando eu liguei para minha mãe e disse: "Mãe, eu estou indo." E ela disse: "Mas minha filha, com quem você vai, já que o seu marido está trabalhando?" Eu respondi a ela: "Eu vou com Jesus, mãe. Para que companhia mais ilustre? E antes que pensem que eu vou evangelizar alguém, eu quero que saibam que eu tinha e tenho grande inspiração por esse mentor. Mas não me relaciono com ele de um modo religioso, e sim material, físico e diário. Mas isso é papo para outra conversa." Voltando para a solenidade, eu coloquei o meu melhor traje e fui ao auditório. Chegando lá, doutores, como de costume, eu abri minha boca e disse quem eu era, o que eu havia realizado até ali e como isso poderia ser útil à Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. E antes que eu pudesse ser interrompida com o famoso "não estamos interessados", chamei a atenção do conselheiro, que me levou para um lugar separado para conversarmos. Cheguei lá uma completa estranha e saí com um convite para compor no escritório um cargo de delegado das prerrogativas institucionais e membro da RESA. Isso pode parecer inacreditável, eu acreditava que algo assim era para mim. Eu não acreditava na forma como as coisas iriam acontecer, mas na essência eu sabia que eu caberia num lugar assim. Eu estava de peito aberto, pronta para servir, e quando estamos de coração aberto, as pessoas nos dão ouvido. Você pode tentar. E por isso eu comecei a nossa conversa aqui com esse meu mantra, que é: se você acreditasse que fosse possível, então pagaria qualquer preço para criar o que você deseja na sua advocacia, na sua vida. O primeiro passo é a mudança de mentalidade, realmente. Na semana seguinte eu já comecei a trabalhar e rapidamente surgiram muitos parceiros advogados de outras áreas. Eu atuava na área trabalhista empresarial e tinha muita habilidade em firmar acordos ágeis, o que me gerou muitas indicações de colegas. Tinham 3 coisas que eu fazia que me proporcionavam resultados rápidos. Era a gestão padronizada da minha rotina, mesmo atuando sozinho, técnicas avançadas de negociação e marketing. Claro, eu não posso negar que eu tinha energia para comunicar tudo isso. E de fato, no começo eu não tinha site, blog, nem nada disso, mas eu tinha posicionamento, eu tinha energia e eu usava todos os cenários que eu fazia parte para promover a minha atuação. Eu nunca admiti que não pudessem receber por consultas ou ter remuneração adequada aos meus serviços ou que o escritório não se pagasse sozinho. Eu formatei projetos para escolas, comércios e empresas de pequeno porte. E nessa caminhada, doutores, para suprir o meu vício em estudos, comecei a fazer muitas formações em áreas diferentes da técnica jurídica, para aperfeiçoar aquilo que eu já fazia intuitivamente. Todos os comércios, negócios e empresas que eu via funcionando de alguma forma, eu tentava trazer isso para a advocacia. Era o que eu chamo de engenharia reversa. Eu implantei o marketing digital na minha comunicação da minha advocacia quando nem se falava de fórmula de lançamento no Brasil. Isso me trouxe clientes de todos os estados em um projeto com um grande amigo,
onde a comunicação era tão automatizada e também humanizada que fechamos quase 200 habilitações sem nenhum atendimento presencial. Mas mesmo com excelentes resultados na advocacia, ardia em mim o desejo de replicar isso, de ensinar aos colegas o que estava dando certo para mim e para outros advogados, mas sem esse jeitinho, sem essa coisa de atalhos que a maioria quer, sem dica, mas sim com uma mudança real de mentalidade. Eu sempre soube que o que me fazia ter sustentabilidade não era a cor do meu cartão de visita ou a redação das minhas petições, mas sim um leque de habilidades comportamentais que eu desenvolvi até ali. E essa decisão de ajudar outros advogados me fez iniciar uma jornada de centenas de portas na cara. Essa fase da minha vida foi a maior expressão de rejeição que eu havia experimentado. Eu fazia propostas de projetos para a OAB, para universidades, para sindicatos de advogados, mas sempre esbarrava com risinhos sarcásticos e piadas do tipo: ai, se esses assuntos aí, doutora de gestão de marketing, fossem tão essenciais, estariam na grade, né? A senhora quer advogar para advogados, é? A senhora está buscando captação indevida através de cursos? E tantos outros absurdos que não dá nem para contar. E o que dizer de casos e casos de coordenadores de cursos de pós-graduação, de preparatório para concurso, que pediam as minhas apostilas para avaliar o conteúdo e criavam cursos similares sem a parceria. Eu ouvi uma vez de uma pessoa que eu amava muito um desabafo que dizia: até quando você vai ficar nesse mundo de poliana, tomando nãos e achando que isso é normal? Você não vê que deve estar errada? Caso contrário, por que tantas pessoas recusariam apoiar esses projetos? Você não está feliz em apenas advogar? Eu engoli a seco e respondi: sabe essas tantas portas que me fecharam? Pois é. Sabe o que eu vou fazer com isso? Eu vou construir uma porta. E essa nunca vai ser fechada, porque eu não vou fechar minha própria porta. Dito e feito, a partir dali eu secundarizei a minha atuação jurídica, eu subestabeleci centenas de processos sem reserva e mergulhei de cabeça na construção dessa porta de desenvolvimento de advogados. Fiz diversas formações em coaching para me dar mais segurança, em negócios, marketing, tecnologia, neurociência, psicologia positiva, hipnose. A lista de cursos chega a ser engraçada. Até porque o mercado repete muita coisa que dá certo, que para mim muitas vezes foi jogar dinheiro pelo ralo em termos de inovação. Eu me posicionei como coach de advogados e por 3 anos fui reconhecida pelo Google como referência de posicionamento. Mas isso não iria me definir completamente. Eu já estava com a agenda cheia de atendimentos de coaching e já era reconhecida como referência na área. Mas ainda assim sentia falta de algo que pudesse atingir mais advogados em maior escala, sem tomar a hora a sessão. Então eu decidi criar um congresso online para advogados e como eu fui educada por mulheres fartas, não me contentaria com nada meia boca. Eu lancei o Fórum Nacional Advogado 360, que foi considerado pela mídia de advogados o maior congresso online da América Latina para pequenos escritórios. Foram mais de 28 mil inscritos para assistir gratuitamente 40 palestras dos maiores consultores do Brasil para advogados, né? Rodrigo Bertozzi, a Lara Selling, o Felipe Adaime e até o Sérgio Cortella estava no projeto. Mas eu quero contar a história sobre o professor Sérgio. Esse episódio do professor Sérgio Cortella foi um caso à parte. Ele era o meu maior ídolo na Terra. Eu queria mesmo realizar meu sonho de ver o meu maior ídolo falando comigo e com a minha audiência, filosofando para advogados. E eu nunca fui tão insistente na minha vida para conseguir isso. Talvez isso fosse algo fácil para tribunais ou multinacionais que têm condições de pagar o que vale a palestra do professor, mas eu não tinha esse fundo de reserva. Eu tinha que ter um porquê muito verdadeiro para ser ouvida por uma sumidade dessas e precisava que esse semideus aceitasse fazer parte do meu projeto antes dos outros e gratuitamente, para que assim outras sumidades menos imortais se inspirassem a fazer parte. Afinal, o professor Sérgio Cortella estaria ali, então deve ser razoável, né? Mas o que eu poderia dar em troca de alguns minutos com esse homem? Se ele não conhecia a minha história e nem tinha nenhuma relação com as dores do meu público ou não tínhamos amigos em comum. Então, ele me perguntou em uma das minhas tentativas por e-mail, por telefone, e foi até depois disso que eu fiquei viciadinha em perguntas. Vocês podem olhar no meu Face pessoal ali quantas perguntas eu faço.
que os advogados ganham em participar do seu evento? Foi o que ele me perguntou. E eu pensei na hora, meu Deus, eu poderia dizer tanta coisa que faria sentido para advogados, mas como eu iria explicar e convencer o Sérgio Cortella de alguma coisa tão fora da sua realidade em tão pouco tempo? Então eu respirei pelo diafragma 1000 vezes e disse, eu ajudo a criar autoridade interna e externa a esses profissionais. E ele disse, como assim? Status? Poder? Eu disse, status não necessariamente, mas poder com certeza. Basicamente eu os relembro de acreditar em seu poder pessoal e a criarem possibilidades de crescimento de modo independente. E eu acredito que o senhor é uma peça fundamental para gerar esse despertar. Pronto, doutores, isso me gerou 20 minutos de entrevista, que diga-se de passagem, quase me gerou um infarto também. Eu temia mais do que vara verde. Eu cheguei a adoecer depois de tanta emoção. Mas tudo isso me gerou muita autoridade, junto com os parceiros, junto com os consultores, com os outros palestrantes. Depois disso, muitas portas se abriram, o que facilitou muito a minha vida, pois não é nada fácil ficar construindo portas do zero todos os dias. Eu percebo que a maioria dos advogados desistem dos seus sonhos e de criarem sustentabilidade e autoridade no mercado porque começam a jornada tendo expectativas erradas. O que acaba acontecendo é que os advogados não desistem porque é difícil. Eles desistem porque pensavam que seria fácil da forma que eles conheciam até então. Contaram uma história na sua mente de como seria essa jornada e esperaram que a realidade seguisse esse script. Mas raciocine comigo, se todos soubessem o caminho, a linha final de chegada, já teriam chegado, né? E aí, quando eles veem que suas expectativas estavam distantes da realidade, que não era uma linha reta, e sim uma montanha-russa, percebem que não estão preparados mentalmente para seguir em frente e finalizar. Por isso que a maioria dos cursos e consultorias técnicas jurídicas não geram mudança a longo prazo. Por isso que o que para muitos é autoajuda, é misticismo, para a minoria é a construção de hábitos para uma vida inteira e não existem atalhos para a advocacia sustentável. Leva tempo até que tudo flua com menos esforço. Isso me lembra do último evento da minha jornada, de parte da minha jornada que eu quero compartilhar com você. Você já ouviu falar da FenaLaw? É o maior evento jurídico presencial da América Latina, já realizou 13 edições. Nas primeiras edições desse evento, eu amarguei grande frustração por não conseguir participar nem como aluna. E na sua 13ª edição, eu tive a realização de um sonho. Fui convidada como palestrante do evento, o que para alguns é só mais um trabalhinho, uma aparição, mas para mim, que sempre acompanhei o projeto como fã, era um sonho. Eu fui avaliada com uma nota que eu considero muito boa, tendo em vista as circunstâncias que eu passava, de ter perdido meu pai há pouco mais de um mês da minha apresentação. E eu acredito que na próxima edição fecharei essa prova, se me derem uma nova oportunidade. Um dia eu disse a Deus, eu vou estar lá, não mais como aluna, mas como palestrante. Eu vou estar lá, ajudando esses advogados que passam pelo que eu passei, o que eu estou passando, e eu te alerto, doutores, doutora, doutor, cuidado com o que você pede, pois o universo sempre diz sim, seja para o bem ou seja para o mal. Dizem que o sucesso só alcança aqueles que agem e eu concordo em parte, mas a ação não é garantia de sucesso a curto prazo. Mas o posicionamento, sim, esse é um catalisador. Isso não significa que dizer que você resolve o problema X do cliente Y terá te destacado imediatamente. Mas com certeza se posicionar economizará décadas de esforço. E para finalizar nosso papo, antes de te apresentar os perfis de advogados e como lidar com cada ponto fraco, eu compartilho a última história. Há 17 anos eu ouvi de um professor de direito um conselho que eu uso até hoje, o de sentar na mesa certa com as pessoas certas, pois o sucesso deixa pistas. Com quem você anda almoçando? Há algum tempo eu estive almoçando com o T. Harv Eker, o William Douglas e alguns modelos que me inspiram há anos. Para quem não sabe, o T. Harv Eker é um dos homens mais ricos do planeta, autor do best-seller Segredo de uma Mente Milionária, e o William Douglas, juiz federal, palestrante e escritor de vários best-sellers também, considerado o maior guru brasileiro na área de preparação para concursos públicos. E há alguns anos eu tive que escolher, doutores, entre o almoço ou a janta para investir nos cursos de vários desses mestres. E não foi fácil poder almoçar com eles. Não existem almoços grátis.
Agora eu te pergunto, antes de entrarmos na análise do seu perfil, em que mesa você tem se sentado? Com que tipo de pessoa você tem se associado para crescer? Dependendo da sua resposta, você também pode estar avançando vários anos, só que para trás. O fracasso também deixa pistas, doutores, e na sua mesa, se o assunto prioritário é crise, lentidão do judiciário, clientes mal pagadores, desgraça, tristeza, tragédia, corrupção, dinheiro, abuso, Temer, política, esse não é somente o assunto da sua mesa, mas se tornará o roteiro do seu futuro. Tudo que a gente foca expande. E agora sim, agora que você já me conhece mais um pouco, vamos te conhecer. Nesses anos ajudando milhares de advogados nas minhas soluções gratuitas e remuneradas, presenciais, online, e também profissionais de outras áreas, e com essa fixação que eu tenho por perguntas e pesquisas, eu mapeei alguns padrões que se encaixam basicamente em 3 perfis. O primeiro perfil é o perfil do postergador, ou lado sombrio do comunicador, para quem já fez algum curso meu. Esse perfil é muito hábil em relações sociais, mas ele adia suas decisões mais importantes. Ele tem grande dificuldade em dar início a projetos, tem muito medo de exposição. De algum modo, ele já sentiu alguma dor ou mesmo projetou alguma visão de fracasso para o futuro. E esse tipo de perfil sempre fantasia negativamente os feedbacks que os outros dão. Tem uma certa mania de perseguição, como se tudo que desse errado fosse algo pessoal, fosse uma condenação de alguma coisa superior. E o postergador nunca se sente pronto. Todo anúncio de pós-graduação em promoção desperta o seu interesse e kits de petições, doutrinas em liquidação, tudo isso são fontes primordiais da sua atenção. Até mesmo em um nível que ele não consegue dar conta, mas ele quer estar blindado a erros levados a público. Para ele, nenhum artigo será a prova de erros, nenhum cenário tem a credibilidade suficiente para um vídeo, nenhum assunto será impermeável a alguma pergunta que ele não sabe responder e, na dúvida, ele simplesmente não faz, não se expõe, não começa. Esse tipo de perfil costuma passar a maior parte do tempo assistindo seus amigos, desfrutando de viagens, premiações, reconhecimento público e, em algum nível, até se incomoda, pois sente que se esforça bastante para acumular conhecimento, mas isso não é suficiente para abrir mão da segurança de não se expor à avaliação pública. O postergador, ele precisa sentir que todas as variáveis estão sob o seu controle para que possa se proteger. Precisa sentir que todas as dúvidas do público estão no seu radar para que possa responder. Precisa sentir que todo o caso está dominado até que possa se apresentar publicamente como alguém que soluciona aquela questão. Esse perfil tem o dom de transparecer simpatia e segurança, mas no seu momento a sós, ele se vê inferior, insuficiente, incapaz de gerar uma mudança verdadeira na sua advocacia, na vida do seu cliente. Todo esse quadro gera um forte sentimento de culpa, pois esse perfil sabe que tem que fazer algo e desconfia que é o seu próprio sabotador. Mas para ocultar esse padrão de modo inconsciente, a atitude mais comum é projetar sobre as pessoas e cenários mais próximos a causa dos seus bloqueios. Então ele começa a culpar o judiciário, os clientes que são mal pagadores, uma tese que caiu em desuso, a economia, a política, o número de advogados no mercado, a cultura local, as práticas de mercado dos advogados, a OAB pelas restrições de publicidade, a cultura dos empregados que não valorizam a prevenção, a cultura da sociedade que despreza acordos, a lista é gigante. Esse é um perfil muito comum na advocacia e que carrega sempre excelentes desculpas para não investir em algo que dê mais trabalho do que o comum. E esse trabalho pode ser, por exemplo, lidar com uma temática não familiar, como administração jurídica, de serviços jurídicos, marketing jurídico. E eu quero ver, quer ver um exemplo assim, bem corriqueiro do que acontece? O advogado resiste a fazer uma cartilha, um e-book, para responder dúvidas que ele responde todos os dias. E ele sabe que vai abrir espaço na agenda dele, que vai criar lembrança da imagem dele na vida do cliente, mas ele não faz, porque simplesmente sente que não tem preparo. Mas por que existem tantos casos de advogados querendo fazer algo assim e não conseguem? Colocando suas melhores desculpas nos prazos, na carência dos clientes que procuram eles a todo tempo, tomando horas em atendimentos. Isso acontece porque simplesmente saber alguma coisa não gera transformação.
Você sabe que tem que se exercitar, que não deve comer bicho enlatado, que não deve sugar fumaças venenosas, mas tudo isso não é suficiente para parar de fazer essas coisas. Isso acontece porque os hábitos devem ser sobrepostos e não substituídos, retirados de forma aleatória. Você precisa de um método, você precisa de um porquê para mudar, você precisa de clareza. Talvez você seja mais postergador ou apenas se identificou com alguns exemplos que eu trouxe, mas o que importa é que do mesmo modo que você aprendeu, você pode aprender outra coisa de outra forma. Temos a seguir o segundo padrão de advogados, que é o padrão desistente. O desistente, ou o lado sombrio da águia, quem já fez o meu curso, é dotado de grande visão. Excelentes ideias, mas ele sempre começa algo e ao encontrar a menor resistência ele larga o projeto e parte para outro. O desistente ouve falar de uma tese do ICMS que está bombando, vai lá, compra um kit de petições, uma doutrina, fala com um colega no WhatsApp e assim que ele ingressa com a ação e tem um resultado rápido, ou não tem um resultado mais rápido, como o vendedor do kit sugeriu, ele simplesmente desiste e parte do kit de petições bancárias. Pode ser também aquele que começa a pesquisar o público-alvo, começa a frequentar reuniões de classe, eventos sociais, e ao sinal de ver um advogado ali assessorando aquele grupo, ele se sente constrangido, se sente um traidor, se retira francesa, desconsiderando qualquer possibilidade de parceria com um colega. Talvez ele tenha criado um plano de publicação de artigos e ao invés de testar e mudar o seu roteiro à medida que o engajamento esquenta, ele simplesmente se impacienta, dizendo que esse negócio de artigo só atrai curiosos, alunos e enfim, e é perda de tempo. Então, ao invés de escolher um foco e se desenvolver, ele vai começando e largando, deixando migalhas pelo caminho, como se tivesse que encontrar um projeto dos seus sonhos, facilmente realizável, e de propagação atômica em 7 dias. Pode parecer exagero falando dessa forma, mas eu estou tentando traduzir em palavras o modelo mental de muitos clientes que chegam até mim e que explicam por que eles não alcançam os resultados que desejam. Esse perfil se atrai por propagandas de cursos, até mesmo de qualidade na área de gestão, coaching ou marketing, mas querem resultados imediatos sem a mudança de hábitos ou da sua própria mentalidade. E quando se vê dentro de um cenário diferente do que domina, também larga. E depois de um tempo diz que aquilo não funcionou. Esse perfil também não entende que o mais importante não é a velocidade, mas sim a consistência. E que o melhor está em movimento, mesmo que tenha que sair e voltar se necessário for, mas sem desistir, deixando cursos, investimento pelo caminho, relacionamentos pelo caminho. Novamente, doutores, você pode ter se identificado com algumas tendências que eu coloquei aqui, mas é importante aprofundar essa análise em nossa jornada, já que nada que se refira a pessoas pode e deve ser rotulado. Desconfie de pessoas que rotulam outras por determinados comportamentos. O que eu estou falando aqui são tendências de sabotagem que é muito comum a determinado tipo de perfil, mas isso pode ser mitigado, isso pode ser tratado, pode ser refinado com o método certo. Ainda o perfil preponderante do tubarão, o famoso executor. Ele é focado em metas, em fazer, em realizar vários projetos, várias estratégias, é aquele que tropeça nas palavras. Às vezes ele até gagueja de tão rápido que ele se expressa. Esse perfil costuma sentir que o seu corpo e as suas palavras não acompanham a velocidade da sua mente. Isso mesmo. A questão crucial que impede a satisfação desse perfil é que em troca de realizar, de finalizar, de cumprir meta, ele sacrifica a si próprio, seus relacionamentos e qualquer coisa que seja periférica à meta que ele escolheu no momento. Ele sacrifica a saúde, tira energia de todas as outras áreas da vida e joga tudo nessa meta. O executor tubarão, ele morre tentando. Ele tem ciência da sua capacidade, ele sabe que gera resultado, que consegue aquele cliente, que pode tratar de uma fusão milionária, mas ele desconsidera a sustentabilidade a médio e longo prazo, quase que completamente. Ele se alimenta de realizações a curto prazo, da sensação de conclusão, de realização, mas quando ele olha para trás, o preço que ele pagou, o que ele deixou no caminho, gera uma frustração tão grande que tira o sabor da vitória. O executor por muitas vezes desejaria voltar atrás para recuperar essas perdas, mas o equilíbrio não parece ser algo possível para ele, mesmo que isso custe a sua felicidade, ele sabe disso. Eu conheço advogados que só veem os filhos 2 horas por semana, não conhecem os seus gostos, seus amigos, não têm interesse genuíno sobre essas questões, mas se frustra com esse padrão.
Além de conhecer centenas de advogados nesse padrão, eu também fui praticamente eu também fui usuária desse tipo de autossabotagem há alguns anos da minha vida. Isso me custou algumas perdas graves, como a minha vesícula, apêndice e úlceras constantes, mas hoje eu sei que tudo que se aprende pode ser aprendido novamente de outra forma. Basta se colocar em movimento no processo, no método. E normalmente o executor associa a ocupação com produtividade, com status. E se você se identificou, é o famoso workaholic. E se você se identificou com nuances desses 3 perfis, eu peço que me acompanhe nessa jornada para conhecer mais a fundo isso e conhecer um padrão mais equilibrado, onde você pode somar autoconhecimento à implantação de práticas de gestão e marketing que vão gerar um empoderamento na sua vida, autoridade na sua marca e satisfação com a sua rotina. A aula está ficando longa demais e eu me empolguei muito falando dessas histórias. Eu quero pedir apenas um favor, que coloque aí embaixo qual é o perfil que você mais identificou, se é o postergador, se é o desistente ou se é o executor. Na próxima aula eu vou compartilhar um desafio chamado Master Ego, onde você terá provas imediatas da sua credibilidade junto com a sua rede de amigos, de relacionamento e como você vai poder usar isso ao seu favor. Coloque seu despertador para não perder a hora dessa nossa semana. Pode ser que eventualmente ocorra algum atraso ou não, mas você será comunicado de tudo. Esteja conosco para tentar buscar e alcançar esse equilíbrio que você deseja. Até a próxima!